Pontualmente 8 horas, 3 obstáculos do seu amor próprio. É sobre isso que eu vou falar hoje, na live de hoje, tá? Deixa eu tomar uma água aqui. Hoje eu vou colocar 3 impedimentos que bloqueiam a sua trajetória em relação a olhar para a sua história e dizer: poxa, que legal, né? Olhar para si como pessoa, e eu não estou falando só de resultado, aquilo que tu fez, mas olhar para si como pessoa e dizer: que legal, Thiago, que você é assim. Que legal que você se construiu assim. Eu estou satisfeita com quem você é hoje. Hoje. Tá? Então, a live de hoje eu vou te ensinar a voltar esse olhar para si, né? E a começar a construir, ou a continuar a construir. E como continuar a construir? Retirando esses obstáculos. Quando a gente tira o obstáculo, a gente consegue ver o céu azul. Quando a gente retira o obstáculo, às vezes a gente não consegue ver o céu azul, mas pelo menos uma luz lá no fim do túnel, a gente é capaz de ver quando a gente retira os obstáculos da frente. E hoje eu vou falar sobre 3 obstáculos que tapam muito a visão. E muito. São 3 obstáculos que realmente colocam a pessoa em um mundo. Em um mundo em que fica muito difícil de ver atrás desse muro, né? É um mundo que fica muito difícil de ver além de outro horizonte a não ser daquele próprio mundo cinza sem brilho, sabe? Então, hoje nós vamos conversar sobre isso, sobre esses 3 obstáculos, tem muitos outros. Dessa live aqui, gente, eu já vou criar mais 2 lives, né? Porque eu estava escrevendo e vendo, de poxa, isso aqui eu tenho que olhar só para isso. Isso aqui eu tenho que olhar só para isso. Então, mas por hoje a gente fala desses 3 obstáculos e a gente começa a trabalhar neles, né? Você trabalha e aí você me chama no direct: Thiago, não, poxa, eu tentei fazer aquilo que tu falou, mas não deu. E aí a gente vai vendo o que te bloqueou, o que te impediu, tá bom? 8h03, vou dar uns minutinhos para outras pessoas que quiserem chegar, porque geralmente o pessoal se atrasa um pouquinho, tá? Vou dar mais 2 minutinhos até 8h05 para a gente começar. O conteúdo hoje é curto, geralmente eu faço conteúdos maiores, então eu vou ter tempo até as 9 para falar com calma, para tirar dúvidas, tá bom? E aí a gente já deixa aberto, né? Essa live é para troca de ideias. Ah, tô com dúvida? Coloca aí. Ah, tenho crítica, acho que não é assim? Coloca aí. Ah, não sei como fazer isso? Coloca aí. Ah, tenho problemas com isso? Coloca aí. Tá? A ideia é a gente trocar ideia e construir-se. Construir-se. E por que eu falo construir-se? Porque quando eu falo, eu me construo também, né? Eu trago conteúdos como alguém que já teve um crescimento, mas, porém, todavia, entretanto, quando eu retorno a trazer esses conteúdos para você, agora numa segunda vez, eu cresço também. Porque eu procuro formas diferentes de falar, eu procuro formas diferentes de esclarecer o conteúdo para você, eu procuro formas diferentes de fazer você entender, eu procuro trazer exemplos do dia a dia, eu procuro trazer falas. Então, isso fortalece a minha construção já feita. Então, isso também é bom para mim. Ao mesmo tempo que eu te ensino, eu cresço também. 8h05 exatamente. Então, sem mais demoras, vamos iniciar o conteúdo de hoje, tá? E o primeiro obstáculo do amor próprio, preste bem atenção,
é a falsa empatia. E eu vou te fazer essa pergunta. Você toma decisões que são boas para você? Essa pergunta diz muito sobre você. Ou você tem aquela ideia dentro de você. É para mim, eu nem vou fazer, vou deixar para depois. Você tem essa crença dentro de você? Você tem esse pensamento? Sempre que é algo voltado para você, algo que é para fazer por você, você não faz. Você se volta em direção ao outro. Você tem esse movimento? E essa falsa empatia é o maior obstáculo do amor próprio. Sabe por quê? Porque ela mascara uma falsa bondade. Vou olhar para o outro para não olhar para mim. Mas por trás dessa falsa bondade está um esforço imenso em não receber a desaprovação do outro. Em não, como é que eu vou dizer? Em sempre estar à disposição do outro. Percebe como isso é extremamente cansativo? Você está se percebendo como uma pessoa cansada? Ou você não está querendo olhar esse cansaço, de querer estar sempre à disposição de todo mundo? Hein? Você não está percebendo esse cansaço? Para um pouquinho. Eu vou te dar uns 10 segundinhos. Às vezes é necessário esse choque de gestão. Faz quanto tempo que você não está olhando para esse cansaço? Faz quanto tempo que você sabe que não é possível agradar todo mundo e você vai nesse movimento? Como aqueles animais quando estão fugindo do leão, do rei da selva, em manada assim, rapidão. Faz quanto tempo? É necessário olhar para você. É necessário olhar para você. Sabe? Porque por trás dessa falsa empatia está a desvalorização de você. Está o medo de não ser reprovada por ninguém. Está aquela pergunta: será que eu sou o suficiente? O medo de não ser reprovada é porque toda vez que você é, de alguma forma, a seu olhar, reprovada, isso soa lá dentro e bate com aquela pergunta, com aquela crença que você tem sobre si mesmo. Será que eu sou suficiente? Será? Por isso que você faz esse esforço imenso em não ser reprovada, em sempre estar à disposição do outro, porque isso bate de frente, resgata, reaproxima, restaura, ressuscita essa crença que você tem sobre você, de que você é insuficiente. Mas assim, escondendo bem no fundo de você essa crença, não é a melhor forma de lidar com uma crença limitante. A melhor forma de lidar com uma crença limitante é encarando-a nos olhos. Como eu estou fazendo aqui com você. É olhando para a realidade, trazendo ela para a realidade. E aí, essa é uma live que eu vou fazer sozinha. Vou tirar um tempo inteiro, vou tirar 1 hora para como me sentir capaz. Porque essa é uma crença raiz que dela se deriva várias outras vertentes. Mas essa aqui é a raiz, é o suporte, é a base. Né? Porque tentar esconder que você não é capaz, ou melhor, tentar esconder que você é incapaz, mexe com todos esses galhos.
todo o restante da sua postura no mundo. E lidar com essa crença como se ela não existisse, eu sou incapaz, eu sou insuficiente, e vou colocar debaixo do tapete, não é a forma ideal. Eu vou tirar uma live só para ela, mas hoje eu vou falar aqui de início, tá? Trazer essa crença para a realidade é você olhar hoje para essa crença com os olhos que você tem hoje sobre si. Os olhos reais, não os olhos também do passado. Porque se a crença vem do passado, é porque antigamente teve olhos externos que diziam que você era isso. Então, por isso que você, de certa forma, adquiriu isso. Mas você se olhar com os olhos de hoje para essa crença. Eu vou esclarecer mais. Sou incapaz em tal aspecto. Sou insuficiente de ser amado. Sou incapaz de fazer tal coisa. Por causa disso, disso, disso. O que é trazer essa realidade? Trazer isso para a realidade. É olhar essa deficiência sua e dizer, será que hoje, com os recursos que eu tenho, com as ferramentas que eu tenho, com as características que eu tenho, será que eu não posso superar isso? Quando você faz esse movimento, que não é simples, não é fácil e não é rápido, é demorado, é um processo. Quando você vai fazendo esse movimento, aos poucos você vai vendo que você tem ferramentas à sua disposição. Você vai vendo que hoje você tem características que antigamente você não tinha. Você vai vendo que hoje você está muito mais habilitado do que antigamente. Você vai vendo que hoje, mesmo que você não tenha essas características, você tem como buscá-las. E aí, essa realidade verdadeira, concreta, palpável, vai desmanchando essa crença limitante, que muitas vezes é falsa, muitas vezes é uma ideia que você construiu. E se você não olhar para ela, ela vai continuar te direcionando. É fato, é fato. Se eu não cresço em autoconhecimento, eu vou continuar me movimentando como aquele Tiago de 7 anos. Que o pai foi embora e ele não se achava alguém de valor. É fato. Por isso que eu falo aqui diariamente sobre autoconhecimento. Porque eu sou resultado de autoconhecimento. Esse é o caminho que deu certo para mim. E é o que eu falo para você. Autoconhecimento é um caminho benéfico para você. Para você florescer, para você crescer. Para você se desenvolver como pessoa e ter uma vida satisfatória. Agora, se você quiser encontrar outro caminho, você pode procurar. Né? E aí, pode ter, não sei. Enfim, esse é o caminho mais acessível para mim. Então, mas autoconhecimento requer trazer as crenças limitantes para a realidade e atualizar o estado atual. O Tiago atual de hoje, ele não se sente ele se sente capaz por conta de vivências que ele teve lá atrás, que hoje não batem com o que ele é hoje, com o que ele fez por si hoje. E o que ele fez por si hoje dá possibilidades de ele ser diferente, de ele agir diferente. E aí, quando eu olho para essa realidade, eu digo, por que não agir diferente? Por que continuar com medo da vida? Por quê? Pra quê? Não tem. Pra que eu vou continuar sofrendo? Por via do medo, olhando a vida sempre como se fosse acontecer algo de errado, ou sempre vai dar uma merda, ou sempre eu não vou chegar muito longe. Pra que eu vou continuar olhando a vida desse olhar, desse óculos, se eu não preciso mais? Se eu posso fazer coisas diferentes, se eu posso ter brilho na minha vida. Se eu posso olhar pro dia e dizer, que bom que amanhã ser mais um dia. Vou pra academia,
Daqui a pouco eu volto, venho, faço a minha respiração, leio os meus livros, vou atender, vou estudar conteúdos para trazer aqui no Instagram, vou tocar minha vida da forma que faz sentido para mim. Por que não? Por que não viver a vida que eu quero? Por que continuar com aquele olhar de 7 anos? Pra quê? Por quê? Te pergunto de novo. Não tenho porquê. Não tem um pra quê. Então, se perceba. Se perceba. Tá bom? Vamos para o segundo obstáculo. Segundo obstáculo do amor próprio. E esse é quase... Na verdade, os três estão conectados, né? Um vai puxando o outro, né? E esse é bem forte. Esse é bem forte. É o perfeccionismo, né? Você está contente com a pessoa que você é? Com a pessoa que você é. Não com aquilo que você faz ou com aquilo que você demonstra ser. Eu quero saber se você está contente com a pessoa que você é. Porque o perfeccionismo é um obstáculo gigantesco em direção ao amor próprio. Sabe por quê? Porque toda vez que você está caminhando em direção ao amor próprio, você está caminhando, você já está vendo. Sabe o que o perfeccionismo faz? Mas você não é tão boa assim. Você falhou aqui. Você falhou lá. E aquela imagem de amor próprio, aquele destino, aquele paraíso que estava já nos seus olhos, ele começa a se desmanchar lentamente diante dos seus olhos. É esse o efeito do perfeccionismo. É esse o efeito. Ele é sutil e ele é muito poderoso. Ele é muito poderoso naquilo que ele faz, que é desfazer a imagem de amor próprio, o destino de amor próprio, né, que a gente está querendo alcançar. O perfeccionismo ele é extremamente eficiente nesse movimento. Então, você não pode colocar o perfeccionismo na categoria do não, estou buscando a excelência, e a excelência é positivo buscar. Você não pode colocar o perfeccionismo nessa categoria. Porque se você colocar o perfeccionismo nessa categoria, você vai sofrer até o último dia da sua vida. Tá? Ser excelente, buscar excelência é diferente de buscar o perfeccionismo em tudo. É diferente, são coisas diferentes, não tem nada a ver. Eu busco excelência em tudo, mas eu não vou ser perfeito em tudo. Eu faço live todas as segundas, mas nem todas as segundas eu faço a live como eu estou hoje. Solto, leve, tranquilo, sorridente. Entende? Nem todos os dias eu vou estar assim como eu estou agora. Mas os dias ruins não me impedem de não querer voltar aqui na próxima segunda. Não me impedem. Não me impedem. Eu até tenho vontade. Poxa, aquela live, a live de semana passada foi ruim. Não gostei. Eu até tenho vontade de não ir fazer na próxima segunda. Mas eu não me permito voltar atrás. Por conta de uma qualidade não tão boa aos meus olhos. Porque eu entendo que é o processo que aperfeiçoa. Eu entendo que é a prática que aperfeiçoa. Eu entendo que é o tempo que aperfeiçoa. Eu entendo. E aí, como eu entendo isso, eu prossigo. Então, se você quiser conquistar o sentimento de capacidade, você precisa entender isso de uma vez por todas. Porque senão você vai voltar, você vai sempre até o meio do caminho. E aí você começa a olhar o amor próprio, você começa a dizer, tá ali, e o perfeccionismo vai desmanchar todo esse cenário em 3 crenças.
em duas, ou às vezes até em uma. Sabe? Porque o perfeccionismo é a especialidade dele. Destruir sua imagem de amor próprio. Destruir o seu destino de amor próprio. Destruir o seu caminho em direção ao amor próprio. Então, e assim, as mulheres sofrem muito com isso, né? Seja a pressão externa, né? A mulher tem que ser uma boa mãe, a mulher hoje no mercado de trabalho tem que ser 2 vezes melhor, né? Seja a pressão externa ou seja a pressão interna. Não, na realidade não é ou, é e, né? Pressão externa e pressão interna, né? Junta essas duas pressões e a mulher acaba se vendo menor do que ela é, né? E aí por conta dessa pressão toda ela acaba se vendo menos sexy, menos bonita, menos interessante. Então é necessário lidar com essas expectativas, com essas pressões de uma forma realista, não pelo viés do perfeccionismo, porque senão você não vai lidar com isso de uma forma saudável. Você não vai conseguir lidar com tudo dessa forma aqui. Deixa eu esclarecer. Você não vai conseguir, deixa eu procurar a melhor palavra para lidar com isso. Você não vai conseguir poxa, não me vem a melhor palavra agora, mas se vier no decorrer da live eu vou falando. Mas assim, pelo viés do perfeccionismo, você nunca tem como ficar satisfeita com você mesmo. Isso é fato. É fato. Fato. Contra fatos não há argumento. Tá? Vou repetir. Contra o perfeccionismo, você nessa visão do perfeccionismo, você funcionando por meio desse perfeccionismo, você nunca tem como ficar satisfeita consigo mesmo. Essa é justamente a função do perfeccionismo. Te fazer ficar desconfortável com aquilo que você é por conta de algo que você não fez. E assim, se a gente for pensar, sempre tem algo que a gente não faz. Isso retira o nosso valor? Isso retira a nossa qualidade? Se a gente for pensar, vamos pensar em celular. Se a gente for pensar no iPhone, o iPhone em si, tem gente hoje, exatamente hoje, trabalhando para melhorar o iPhone. O que quer dizer isso? Quer dizer que o iPhone não é perfeito. Quer dizer que a perfeição está sempre no caminho. Perfeição é algo que a gente sempre está a caminho dela. A gente nunca chega. Então, a gente se colocar sobre esse viés do perfeccionismo, isso é maléfico. É maléfico porque a gente nunca vai ficar satisfeito com a gente. Então, é necessário que a gente saia dessa ideia. Tenho que ser boa em tudo. Né? Eu já deveria saber disso. Né? Deixa eu ver outra crença que eu coloquei aqui. Já deveria saber disso. Eu coloquei essas duas. Tenho que ser boa em tudo. Já deveria saber disso. Em situações em que... Porque assim, lidar com o perfeccionismo diante do início do processo é muito ruim. É muito ruim porque a gente vai errar em vários pontos. A gente não vai saber vários pontos. A gente vai se enganar algumas vezes. E aí o perfeccionismo vai estar. Você já deveria ter sabido disso. Ou você já deveria saber disso. Né? Você não pode errar. Então, como que eu vou lidar com essas ideias? Como que eu vou lidar com essas ideias? Primeiro ponto é vendo que elas existem. Vendo que elas
se movimentam dentro da gente, porque isso é muito sutil, muito sutil. Muitas vezes a gente nem nota que essa ideia passou e jogou a sementinha e a gente deu ouvidos a ela, sabe? E muitas vezes isso foi semeado, a gente não viu e a gente já está contaminado por aquela ideia. Então, o primeiro passo é estar sensível ao que surge. Pô, fizeram uma brincadeira lá no serviço, tá, não sei o que lá. Ó, já passou a sementinha e já jogou. Será que isso é o suficiente? E aí, se a gente não olhar para isso, mesmo que fosse brincadeira e mesmo que essas pessoas não quisessem falar aquilo que a gente sentiu, se a gente não olhar para aquilo, se a gente jogar para debaixo, o perfeccionismo vai utilizar daquilo ali para fazer crescer essa semente e depois, quando a gente estiver em direção ao amor próprio, como eu já falei, o perfeccionismo vai dizer assim, ó, mas tu lembra daquele dia que tu errou? Mas tu lembra daquilo que tu não conseguiu? Mas tu lembra daquilo que não deu certo? Tu lembra daquele dia que tu se enganou? E aí, novamente, aquela imagem em direção ao amor próprio vai sendo desconstruída. Então, é necessário que a gente esteja atento. Atento ao que acontece dentro e fora. E principalmente, como o evento de fora toca dentro. Porque é isso que acontece. Cara, eu vou dar um exemplo bem atual para vocês. A Vivi estava aqui no consultório, no nosso consultório aqui em casa, né? Que a gente separou para consultório. E eu estava lá no quarto preparando a live lá. Ela estava atendendo aqui e eu estava lá. Cara, eu tava terminando a live. Ok, já era agora, já era 7 horas, já era 7 e pouco. Nisso, passou um carro. Estacionou aqui perto de casa. Porque o som dava para ouvir. Quando eu ouvi aquela música de alguma forma mexeu com aquilo que eu não vivia há muito tempo, sabe? Aquela letra me tocou e me trouxe uma lembrança sobre algo que eu tinha vivido e não era muito bom. Se eu não olhasse para aquilo ali naquele momento, eu iria chegar aqui na live com outro estado de humor. Por quê que eu iria chegar com outro estado de humor aqui na live? Porque aquilo ali ia ficar ganhando força dentro de mim. Aquela ideia que a música do carro que passou aqui na frente de casa plantou em mim, aquela ideia ia ganhar força, sabe? E depois eu ia chegar aqui na live, eu não ia estar 100% como eu estou agora, né? E eu não ia saber muito bem o que tinha acontecido. E é assim que o perfeccionismo age. O perfeccionismo, ele coloca ideias. Ele é aquele passarinho que passa e coloca. Você sabe que você já errou nisso, né? Por que você vai fazer de novo? Um exemplo clássico, né? Exemplo clássico. Isso é clássico, né? Você já sabe que você já começou isso, né? Por que você está começando de novo? E aí, a gente joga a semente vem, fica, a gente não vê, né? Isso vai crescendo, vai enraizando. E com o tempo, isso nos prende, nos bloqueia, nos impede, sabe? Eu vou dar outro exemplo meu. Olha só. Eu fiz academia. Eu faço academia hoje. Hoje tô mais disciplinado do que nunca. Nunca estive tão disciplinado nesse sentido. Mas assim, recomecei em outubro, novembro, dezembro. E aí janeiro tava legal ainda. Fevereiro, teve um dia que eu tava na frente do espelho. E eu lembro que eu tava fazendo exercício e eu tava me olhando. E passou uma ideia assim, ó, bem sorrateira. Poxa, tu tá 4 meses e não mudou muita coisa. Aquela ideia passou. E a semente ficou aqui.
E eu nem percebi. Com o tempo aquilo foi ganhando força, foi ganhando força, foi ganhando força. Eu comecei a faltar na academia e eu não estava entendendo. Poxa, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu não estou tão motivado quanto antes. Eu não estou tão disciplinado. E aí eu comecei a olhar. E um dia eu estava numa sessão ainda. Eu tava numa sessão e a pessoa falou assim, poxa, eu não consigo por causa disso. E na sessão com ela eu me toquei como lá no início de fevereiro tinha passado aquela ideia, aquela sementinha tinha sido semeada e eu não tinha visto. Não tinha visto, poxa, não mudou muita coisa de novembro para cá. E aquilo cresceu e me desmotivou de uma forma que eu estava já quase a ponto de parar em relação a cuidar de mim, sabe? Então, percebe como o perfeccionismo ele afeta de uma maneira muito sutil e muito poderosa? Ele joga aquela ideia, muitas vezes se a gente não está sensível ao que está acontecendo, a gente não vê, e aquela semente cresce a proporções de nos impedir de alcançar amor próprio. É assim que os cenários de amor próprio, é assim que os destinos de amor próprio vão sendo desconstruídos, né? A cada vez que a gente está indo em direção ao amor próprio, o perfeccionismo fala, tu lembra daquele dia? Tu lembra daquela situação? Aí o cenário vai caindo, sabe? Então, essa é a principal função do perfeccionismo. Te distanciar do amor próprio. Com uma ideia sensível, sorrateira, baixinha, ela joga isso dentro de si, sai e você vai se desmanchando por inteiro, sabe? Então é extremamente importante que a gente olhe para o perfeccionismo. Como eu falei há 10 minutos atrás, perfeccionismo é diferente de excelência. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Perfeccionismo é eu querer ser perfeito em tudo. Excelência é eu buscar a melhora em relação a mim mesmo. Como pessoa, como psicólogo, como ser humano. E a excelência sempre está ao nosso alcance. A gente sempre pode melhorar em algum ponto. Por que não tomar mais água e cuidar da minha saúde? A excelência sempre está ao nosso alcance. O perfeccionismo não. A excelência é saudável. O perfeccionismo não. A excelência nos traz satisfação. O perfeccionismo não. É extremamente importante a gente diferenciar isso. Extremamente importante. Porque senão a gente se coloca nesse lugar e a gente fica insatisfeito a vida toda. A gente está sempre agitado, sempre se exigindo, sempre pesado, sempre ansioso, sempre preocupada. Entende? Então, vamos para o terceiro obstáculo do amor próprio. Já falei bastante do perfeccionismo. Vou falar em outras lives, né? Porque sempre tem pontos diferentes para ser visto esses temas. Mas por hoje eu vou ficar aqui. E o terceiro obstáculo do perfeccionismo é o negativismo. Negativismo é o resultado desses dois passos. Eu vou até voltar aqui. Se eu não me vejo tomando boas decisões, né? A falsa empatia, e aí eu me direciono para o outro. Se eu me coloco sempre na posição de ser perfeita em tudo, a minha expectativa em relação a tudo que eu faço vai aumentar muito. Porque eu tenho que ser perfeito em tudo, eu tenho que tomar boas decisões. Isso vai fazer com que eu tenha uma ansiedade, porque logo eu estou me colocando lá em cima, né? Eu tenho que ser excelente em tudo, e eu não vou conseguir ser excelente em tudo.
O que que faz? O que que isso faz? Faz com que eu tenha uma visão negativa de tudo. Porque eu já estou vendo que eu não vou conseguir. Eu já estou vendo que muitas vezes a gente vê que é impossível de cumprir com tudo que a gente quer fazer. Mas a gente vai nesse movimento de autodestruição. E aí, o que acontece como resultado? Se no passado eu fiz más escolhas e eu não me vejo contente com o que eu sou, eu pego esse passado e transformo em presente e futuro. Por que mudaria daqui para frente se eu nunca tomei boas escolhas? Se eu nunca fiz algo bom por mim? Por que isso vai mudar hoje? Por que isso vai mudar amanhã? E aí a gente entra num estado de negativismo profundo. Profundo. Eu sei muito bem como é esses dias. E muitas vezes é esses anos. Sabe? A gente transforma um passado extremamente negativo em presente e futuro. A gente pega esse passado e determina como presente e futuro. Se eu nunca conseguir ser alguém que eu queria ser, hoje eu não vou ser e nem amanhã. E aí eu coloco isso, estabeleço isso como verdade, como fato, que não é. E aí eu fico a vida toda sob esse olhar negativo, de que a qualquer momento pode acontecer algo. De que a qualquer momento vai acontecer algo. E aí quando aparece alguma coisa boa na minha vida, eu logo vou me esquivar disso. Eu não vou conseguir aproveitar a coisa boa. Eu não vou conseguir aproveitar o momento bom, porque a qualquer momento vai dar ruim. Esse é o efeito do negativismo. Esse é o efeito de eu pegar um passado que eu não gostei e transformar em presente e futuro. Gente, eu tô aqui falando há 37 minutos. Melhor, 32, né? Eu comecei às 8h05. Eu não sei se você tem perguntas, se você tem considerações, se você tem críticas, se você tem o que você quiser. O que te fez pensar sobre essa minha fala aqui, tá? Fiquem à vontade. Eu já estou indo pro final da live, tá? Fiquem à vontade para fazer qualquer comentário. Então, o negativismo é essa resposta ao resultado de eu não me ver uma pessoa tomando boas decisões e não estar contente comigo. E aí eu pego esse sentimento e coloco como fato, no presente e no futuro. Isso me coloca para baixo, né? Me coloca sem horizontes, porque se eu sempre fui negativo e eu vou continuar sendo negativo, né? Se eu sempre fui errante, eu vou continuar errante, eu nunca vou chegar aonde eu desejo. E aí eu olho as redes sociais, os outros fazendo, os outros conquistando, e eu, nossa, é sofrido demais para mim ver isso. Eu não fazendo nada, não alcançando nada, e os outros alcançando. Sabe? Então, muitas vezes a gente sofre, não é nem a gente sofre, falando em experienciar coisas boas. Muitas vezes a gente não consegue experienciar momentos bons, situações boas, acontecimentos bons, porque a gente já está com esse passado negativo determinado como presente e futuro. E aí aparece uma pessoa legal, eu me relaciono com ela, mas logo eu vou dar um jeito de fugir. Aparece um emprego legal e eu tô contente, eu tô conseguindo fazer, mas logo eu vou dar um jeito de fugir. Aparece algo legal, eu nunca vou conseguir me experienciar nesse lugar de ter uma coisa boa na vida, porque eu tô com esse passado cravado no presente e no futuro. Então, esse negativismo é um terceiro obstáculo do nosso amor próprio. Como é que eu vou gostar de mim? Como é que eu vou gostar de uma pessoa que erra sempre? Como é que eu vou gostar de uma pessoa que não toma as boas decisões? Como é que eu vou gostar de uma pessoa que não faz algo bom por si mesma? Não tem. Não tem. Não tem.
Não tem como eu gostar. Não tem como eu ver um céu azul por esse óculos escuros. Entende? Então, a boa notícia, já que eu estou falando aqui de tanta negatividade, estou falando aqui a meia hora de como isso dói, de como isso age. A boa notícia é a autoestima, o amor próprio, ele é construído durante a jornada. E isso não impede que você continue construindo hoje. Isso não impede que você hoje não tenha uma postura diferente e continue reconstruindo a sua autoestima, o seu amor próprio. Sabe? Essa é uma boa notícia. É uma excelente notícia. Porque você pode tirar esse passado negativo que está no seu presente e que você já colocou no futuro, você pode remover isso. Sabe? Retirar esse passado determinado no presente, né, e dizer, não, o passado não é presente. O passado é passado. Foi ruim, ok, não agi da melhor forma, poderia ter feito melhor, ou seja o que for, o passado é passado, mas esse passado não é presente. Eu posso remover esse passado do negativismo, então vamos em direção ao amor próprio. Como se amar novamente? Essa é uma live, esse é um tema que eu vou fazer uma live. Voltou. Essa é uma live que eu vou fazer só, talvez semana que vem eu faça uma live só para isso. Como se amar novamente. E aí eu vou aprofundar esses passos. Esses 7 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso. Esses 7 passos. Mas hoje eu só vou citá-los. Tá? Mais 7 passos para você se amar novamente. Busque autoconhecimento. Identifique suas qualidades. Estabeleça diálogo interno. Isso eu falei semana passada. Busque relações saudáveis. Exercícios físicos. Mude o visual e cuide da sua saúde. 7 passos, 7 ações que você pode fazer que com certeza com o tempo você vai voltar a se amar. Tá bom? Deixa eu ver. Eu não vou me aprofundar nelas, mas assim, eu só quero colocar um ponto. Um ponto aqui. Eu coloquei procure relações saudáveis em 4º lugar. E esse procurar relações saudáveis, eu colocaria, eu peguei de um livro, né? Mas eu colocaria esse procurar relações saudáveis mais para frente, lá em 6º lugar. Por quê? Porque o procurar relações saudáveis é um ato de eu estar trabalhado, eu estar bem comigo mesma e eu saber o que eu quero de amizade. Sabe? O que eu quero de experiência com outras pessoas? Sabe? O que eu permito? O que eu não permito? É extremamente importante saber disso. Né? O que me incomoda? O que não me incomoda? Sabe? Então, nesse caminho de amar-se novamente, deixa esse ponto do procurar relações saudáveis mais para frente. Mais no final do processo. Quando você sentir, estou habilitada para me voltar para fora. Porque esse processo de amar-se é primeiramente mergulhar em si. E aí eu já estou mergulhado em mim, tá ok, beleza. E aí você vai ouvindo as suas necessidades. Vai chegar um tempo, fique tranquila. Vai chegar esse tempo em que você vai se olhar até certo ponto, você já vai ter se construído até certo ponto, e você vai dizer, é interessante olhar para fora. Agora é interessante, agora eu posso olhar para fora. Estou mais habilitada. Não estou perfeita, não esqueça do perfeccionismo, mas estou melhor. Estou habilitada a me arriscar em me colocar em relações. Estou habilitada a sair sozinha, por que não? E procurar novos lugares. Sabe? Então, coloque esse tópico
procurar relações saudáveis, né? Mas por último, tá? Deixe essa necessidade vir. E ela vai vir. Ela vai vir com o tempo, tá? Quando você se olha, você vai ver, poxa, agora eu estou na fase do apego, eu estou precisando de alguém. E aí você vai justamente se voltar para si, continuar se voltando para si, porque você está na fase do apego. Quando com o tempo você vai superando esse apego, aí você vai vendo que você realmente agora tem necessidade de outras pessoas. E aí eu não estou falando só de relacionamento amoroso. Eu falo de relações, amizades, relações interpessoais. Tá bom? Eu não sei se vocês têm alguma pergunta sobre isso que eu estou falando. Às vezes eu acho que está claro, às vezes não está tão claro. Ah, Thiago, eu sei disso, mas quando eu vou tentar fazer eu não sei como é que é e tal. Fique à vontade, tá, gente? Eu vou falar aqui de bandeja. Eu não estava... A ideia hoje era falar dos obstáculos e como superar, né? Mas eu vou trazer 5 dicas. Vocês estão aqui disponibilizando tempo, né? Por que não ajudá-los com mais isso? Né? 5 dicas para aumentar a autoconfiança. Que a autoconfiança é esse resultado do amor próprio. Né? Então você retira aqueles obstáculos. Você retira... Tem gente me... Tá. Tem gente me ligando. Desculpa. Você retira os obstáculos e você começa a se amar, né? E o segundo momento é você conseguir, que vai ser uma consequência, né? Você conseguir pensar, você conseguir estabelecer uma autoconfiança. Quando eu falo de autoconfiança, eu falo de pensamento. Se ver capaz, se ver competente, se ver confiante. Sou capaz, posso fazer isso, posso tentar, vou me arriscar, sabe? Quando eu falo de autoestima, eu falo de sentir. Que a autoestima é muito mais profunda do que a autoconfiança. A autoconfiança é no fazer, né? A autoestima é no ser, tá? Então, eu vou falar 5 dicas para você estabelecer a autoconfiança, que é esse resultado desse amor próprio, é o resultado de você praticar isso que a gente falou na live até o momento, tá? Então, primeira dica para você se sentir mais autoconfiante. Livre-se do passado tóxico. O que eu quero dizer com isso? Livre-se do passado tóxico. É esconder isso bem fundo dentro de mim? Não, não. 1000 vezes não. 1000 vezes não. Não, não, não. Livrar-se do passado tóxico é lidar com ele, é encará-lo, é olhá-lo, é revivê-lo, é experimentá-lo. Teve uma pergunta agora. Legal. A Mona disse assim: sempre fiz as escolhas no oba-oba. Nunca parei para o analisar. Que pontos tenho que avaliar para ter um norte na ordem dos pensamentos? Poxa, muito boa pergunta. Obrigado, tá? Obrigado, tá, Mona? O norte é sempre o que você sente. Porque eu não sei o que é certo para você. Só você sabe o que é certo para você. Sabe? Então, o norte é sempre o que você quer, o que você não quer, o que você pode, o que você não pode, o que você acha certo. O norte são sempre os seus valores, a visão que você tem da vida. O que é satisfatório para você fazer? O que é certo para você fazer? O que não pode faltar na tua vida? O que dá para deixar para depois? Deixa eu ver outro ponto pra gente clarear. Mas é isso, cara. É funcionar de acordo com os seus valores. Sempre que você faz uma escolha que não está de acordo com aquilo que você sente, com aquilo que você pensa sobre a vida, com a sua visão de mundo, você sempre vai se rebaixar. Por quê? Porque você vai colocar os seus valores em segundo plano. Com o tempo você vai dizer: eu não sou tão importante, porque eu já me coloco em segundo plano sempre.
Eu estou me colocando em situações que não me fazem tão bem, então eu não sou tão importante. Sabe? Então, o norte Mona, o norte é sempre os seus valores. É sempre aquilo que faz sentido para você e não para um outro. Tem uma frase do Pierce, o Fritz Pierce, que eu gosto muito dessa frase, que ele fala assim: sinta os seus próprios sentimentos, pense os seus próprios sentimentos, diga as suas próprias palavras. O autoconhecimento é esse processo de trazer para fora quem somos e a gente está em paz com isso, sabe? Então, assim, por isso que psicólogo não dá conselho. Poxa, tá, me passou outra coisa, desculpa, me desconcentrou. Mas assim, ó, por isso que psicólogo não dá conselho. Por quê? Porque o psicólogo não sabe o que é melhor para a pessoa. É a pessoa que vai criar o seu caminho. Eu, como gestalterapeuta, eu vou dizer: ó, Ana, tu funciona assim, tu funciona assado. Tu tá vendo que tu funciona assim, né? E tu tá vendo que tu faz esse caminho, né? E sempre que tu faz esse caminho, sempre que tu toma essa decisão no oba-oba, isso vai te levar no sofrimento. Tu tá vendo isso, né? Tu tá vendo esse caminho que tu faz, né? Cotidianamente. Tu tá vendo esse caminho, né? Ah, não tô vendo. Tá, então olha pra isso aqui, ó. Olha pra isso aqui. Olha pra isso aqui. Aí a pessoa, buf. Nossa. Pois é. Eu faço isso. E aí, no processo, o que acontece? Tu vai vendo, tu própria vai vendo que eu faço sempre esse mesmo caminho, mas eu posso fazer o outro, eu posso fazer o outro, e eu posso fazer o outro. Então, o norte é você ver as decisões que não estão de acordo com o que você pensa, com o que você vê sobre a vida e tomar outros caminhos. Entendi, mas o autoconhecimento é extremamente doloroso. Sim, é extremamente doloroso. Mas não tem outro caminho, Ana. Não tem outro caminho para estabelecer uma vida satisfatória a não ser o autoconhecimento. Platão já dizia que o melhor que eu posso fazer pelas pessoas que eu amo é sendo melhor a cada dia. Sabe? Então, não tem outro caminho de eu acordar de manhã e ver ver a vida que eu tenho e dizer: obrigado, mais um dia legal, se eu não estou escolhendo de acordo com aquilo que eu acredito. Sabe? Tem até um livro que diz: comece pelo porquê. Por que eu levanto de manhã? Por que eu tomo água? Por que eu faço live todo dia às 8 horas? Toda segunda-feira às 8 horas? Por quê? Sabe? E esse porquê eu só vou conhecer e eu só vou estar de bem com ele se eu alinhar esse porquê aos meus valores. Poxa, eu gosto de construir pessoas. Esse é um trabalho que me satisfaria. Satisfaria? Satisfaria. Me deixaria muito satisfeito fazer. Trabalhar com a internet, produzir cursos, trazer conteúdo sobre autoestima, sobre autoconhecimento. É uma profissão que me brilha o olho. Faz muito sentido e eu vou conseguir viver disso. Vou atrás disso. Entende? É diferente de: vou fazer isso porque isso vai me dar dinheiro. E a minha mãe disse que eu preciso ter dinheiro na vida. Sem dinheiro eu não... Sem dinheiro eu tô... Eu ia falar uma palavrão, mas sem dinheiro eu tô ralado. Percebe como é diferente? A posição, esse lugar, sabe? Então, é necessário para uma vida com brilho, para uma vida com satisfação. Isso é doloroso. É doloroso ouvir isso, porque eu sei aonde isso vai parar, sabe? O caminho automático, o caminho da inconsciência, ele sempre vai levar ao sofrimento. Não tem outro destino. Lá nesse destino, nesse caminho,
nessa jornada automática, vamos dizer assim, nesse cotidiano automático, não tem outro destino a não ser o sofrimento. Sabe por quê? Porque se eu estou inconsciente da minha vida, eu estou fazendo escolhas ruins. Se eu estou fazendo escolhas ruins, eu não vou estar contente comigo mesmo. Eu não vou estar contente com quem eu sou. Eu não vou estar contente com o que eu quero fazer com a minha vida. Eu não vou me sentir capaz. Eu vou me sentir desconfortável com a minha realidade. Porque eu estou vivendo uma realidade que não é minha. Porque eu estou no automático. Então, a inconsciência, ou melhor, vamos ir da tua palavra. O automático sempre leva à inconsciência. E sempre vai levar ao sofrimento. Sempre. Sempre. Por causa da subsistência. Quando você fala em subsistência, eu não sei ao certo o significado dessa palavra. Se tu quiser falar, a gente troca ideia. Eu pensei no sentido profissional. É isso. Pensei em subsistência. Eu tenho que fazer isso que eu não gosto porque eu tô presa nisso. Porque eu preciso de recurso para lidar com a minha vida. Então eu tenho que me colocar nesse lugar. Eu não sei se é nesse caminho. E aí, se tu quiser colocar, a gente vai trocando ideia. Tá? Na real, eu atendo às 9. Mas eu vou te pedir para te me chamar lá no direct. Eu quero poder conversar mais contigo sobre isso. Se tu se sentir à vontade. Tá? Se tu se sentir à vontade. Se você não se sentir à vontade, tudo bem. Mas me chama lá no direct. Eu quero muito poder te ajudar nesse sentido. Porque eu falo muito sobre isso. Sobre criar a vida. Sobre, né? A vida é um processo de criação. Trabalha-se para sobreviver. Contas. Era nesse sentido que eu senti. Era nesse sentido que eu senti. Sim. Eu já passei por esse lugar. E o que. Mas assim, primeiro ponto. Tu já sabe para onde tu quer ir? Essa pergunta foi muito coach. Não gostei dessa pergunta. Cara, vamos conversar mais no direct, tá? Eu vou te chamar lá, ou você me chama, tá? Porque é 8h59, eu não vou conseguir explanar isso. Porque tem vários caminhos. Enfim, tem vários caminhos. E tem que ver como que tu se vê nesse lugar. Né? Porque também vai ser necessário... Já vou adiantar, né? É necessário esse trabalho de autorresponsabilização. Eu cheguei nesse caminho. Essa parte dolorosa não é tão gostosa como comer um pudim. Não é tão gostosa como comer a tua comida lá que a gente jantou aí aquele dia. Não é tão gostosa. Infelizmente. Mas essa autorresponsabilização é necessário e ao mesmo tempo isso pode te abrir novos horizontes, tá? Mas a gente vai conversando. Eu vou falar esses 4 pontos amanhã nos stories, tá? E, gente, muito obrigado pela companhia, tá? Muito obrigado pela interação, muito obrigado pelas perguntas. É sempre bom estar aqui. Por mais que eu esteja nervoso, hoje nem tanto. Hoje é um dia típico. Hoje eu estou mais excelente do que nos outros dias. Mas assim, por mais que eu fique nervoso, por mais que estudo pra caramba pra vir aqui, eu gosto muito de estar aqui. Eu gosto muito dessa troca, tá? Então, muito obrigado pela interação. Segunda-feira que vem eu vou estar aqui novamente. E é nóis. Boa noite.